hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, né? Ano de eleição e um tema que vai pipocar por aí é fake news. Dias atrás, uma amiga, uma jornalista do bem, me procurou para conversar, bater um papo sobre aí perspectivas eleitorais, e ela quis saber de mim qual a minha opinião sobre o tema fake news. É importante a gente separar o tema fake news em dois blocos. Primeiro, o que é exatamente fake news propriamente dito, né? E o segundo bloco, a gente entender como é que a fake news faz parte do contexto da comunicação política. Então fica aí até o final que eu vou explicar para você esses dois temas, né? Essas duas perspectivas a respeito de fake news. Começando pela questão mais prática, né, da fake news, pelo conceito, pela definição, pelo que é, para você entender um pouquinho melhor o que representa essa palavrinha tão discutida, tão debatida, tão usada, que é fake news. Fake news nada mais é do que são, nada mais são do que as notícias falsas, né? Entre aspas, as notícias falsas que aparecem, sobretudo, nas redes sociais. Mas vamos lá, fake news, gente, existe desde que o ser humano existe. Afinal de contas, nós somos portadores de notícias, de informações, de opiniões, de interpretações que acompanham a nossa visão, nosso ponto de vista. Então, pode ser até ousado dizer, mas faz sentido afirmar que não existe verdade, né? A verdade, ela é algo relativo. Depende de como você conta, depende da posição, depende das informações que você mobiliza, depende da entonação, depende dos dados que você dá ênfase, dos dados que você detalha, depende das informações que você omite, depende da hierarquização das informações. Tudo isso faz parte de uma coisa chamada narrativa, né? E narrativa, o que que ela é? Narrativa é a organização, é o encadeamento dos fatos. Então, de acordo com os meus interesses, eu vou encadeando fatos, eu vou construindo uma mensagem de acordo com os meus interesses, e para isso eu vou organizando estrategicamente aquilo que eu quero falar em primeiro lugar, em segundo lugar, a ênfase, enfim. É uma forma de você construir uma comunicação atendendo aos seus interesses. Isso é narrativa. E a fake news, na realidade, faz parte desse contexto. Então, quando eu digo que a fake news existe desde que o ser humano existe, porque nós produzimos todos os dias fake news, né? No sentido amplo da palavra, né? Não estou entrando aí no estrito senso, no sentido acadêmico, no sentido mais elaborado da palavra, mas sim dizer que às vezes a gente conta uma história pela metade, ou conta uma história com um determinado ânimo, com um determinado entusiasmo que visa dar aquele peso, aquele cálculo de acordo com o nosso interesse. Então, resumindo, é baboseira essa questão de fake news. Sabe por quê? Porque o importante passa pelo aspecto da educação. A fake news, ela só brota num universo, num ambiente em que falta educação, falta conhecimento e, sobretudo, falta ética e moral. Primeiro ponto, se o cara não tem ética, não tem moral, ele vai produzir notícia falsa. Ele vai inserir no sistema comunicativo mentira, ou inserir no sistema comunicativo informações que não refletem uma determinada, uma parcial realidade. Então, aí está um problema de moral, de ética, de comportamento, de decência, de honestidade. Do outro lado, você tem o consumidor dessa informação, que é um sujeito alheio às informações, um sujeito distante do conhecimento que compra qualquer coisa, né? Então, aquela história, para ver um corrupto, né, precisa ver um cara que aceita a corrupção. Para ver um ladrão, precisa ver um receptor. Então, no circuito das fake news,
o raciocínio, a lógica é a mesma. A fake news só vai prosperar se ela encontrar um terreno fértil para isso. E o Brasil é um terreno fértil, muito fértil, porque tem muita gente, infelizmente, que não se informa, não busca conhecimento, não lê, não estuda, então acaba comprando, né, aceitando qualquer tipo de informação e, ao mesmo tempo, acaba reverberando qualquer tipo de comunicação. Então, se nós tivéssemos uma sociedade mais inteligente, uma sociedade mais bem preparada, uma sociedade com uma educação num patamar mais elevado, a notícia falsa, né, as fake news, não encontrariam respaldo, não encontrariam espaço para proliferar. Então, resumindo aí essa questão mais do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da comunicação, é isso. A fake news existe porque ela está num ambiente propício para isso, um ambiente em que existem produtores de conteúdo maliciosos, de má fé, e existem consumidores de conteúdo ingênuos, despreparados e que aceitam qualquer tipo de coisa. Mas, de novo, reforço, fake news sempre existiu a partir de uma mídia primária, que é o ser humano, que é a história que ele conta na feira, no ponto de ônibus, no médico, ele conta histórias, né? Muitas delas não são reais. Muitas delas são narrativas, ou todas elas são narrativas. Então, se você pegar por esse aspecto prático, pragmático, você vai entender que fake news, elas sempre existiram e sempre existirão. Ou você acha que a imprensa brasileira, a imprensa global, não produz fake news? Produz todos os dias, né? Porque nem tudo que eles falam é absolutamente verdade, até porque a absoluta verdade, será que existe? Né? Se eu deixar uma caneta cair, percebe? Se eu deixar uma caneta cair, eu estou contando uma verdade, eu deixei a caneta cair. Uma outra pessoa pode dizer que alguém fez a caneta cair. Né? Então, é uma questão de contexto, é uma questão de interesse, é uma questão de influência. Né? A fake news, de novo, se sobrevaloriza por interesses, né, paralelos, essa questão da fake news. Então, de novo, resumindo, finalizando esse ponto insistentemente, fake news sempre existiu, independentemente de eleição, independentemente da tecnologia, das redes sociais. Fake news é um produto do ser humano, é a forma como que ele conta as coisas, é a forma como ele retrata o dia a dia, o cotidiano, de acordo com o seu interesse. Ponto. Vamos para o segundo bloco, a fake news no contexto da comunicação política. Por que as pessoas falam tanto de fake news? Por que a Globo, o Jornal Nacional, dá tanto destaque para as fake news? Por que as fake news continuam sempre em evidência na vitrine da política brasileira? Por que existe o inquérito das fake news? Simples. Porque, do ponto de vista da comunicação política, a fake news é uma das melhores pretextos para se encaminhar, para se endereçar uma ditadura, uma censura nas redes sociais. Vamos lá, o raciocínio. A esquerda não gosta das redes sociais, porque a esquerda é preguiçosa, porque os operadores da esquerda não têm criatividade para produzir conteúdo de qualidade nas redes sociais, porque a esquerda não consome redes sociais da forma que deveria ser consumida para o desenvolvimento intelectual. As redes sociais não são plataforma, não são um tipo de mídia simpática à esquerda. Eles gostam mesmo de globão, de novelão. Né? Então, redes sociais para eles, você vê aqueles deputados, aqueles parlamentares, não sabem nem falar, não sabe nem dizer, falar, nem sabe o que é um X, nem sabe o que é a rede social X, não sabe nada. Né? São analfabetos digitais. Torram milhões para fazer campanhas analógicas. Quando vão para as redes sociais, fazem desastres. E vai lá o Nicolas Ferreira com um simples vídeo, rebenta. Explode em termos de visualização, de influência, porque sabe fazer. Então,
redes sociais é um terreno arenoso, é um terreno movediço, é um lamaçal para a esquerda. Eles têm medo de redes sociais. E como eles perdem nesse terreno, qual é a jogada? Qual é a estratégia? É a estratégia do pombo, né? Tá perdendo o jogo, vai lá, destrói o tabuleiro, derruba as peças, cai fora, sai do jogo, né? Apela. Então, qual é a forma de apelar contra as redes sociais? É contar essa narrativa das fake news. Ah, porque tá falando isso de alguém, ah, porque tá falando isso de outro. O curioso, né, é que as fake news só aparecem de um lado, né? Parece que só o conservadorismo, parece que só a direita faz fake news. A esquerda não faz fake news, a esquerda é santa. Tudo que eles falam é verdade, tudo que eles falam retrata a realidade. É muito interessante. Agora mesmo, né, esses dias, nós estamos aqui dia 16 de abril de 26, essa semana já saiu a notícia que o Alexandre de Moraes, sempre ele, o caçador de fake news, junto com o Lula, até por isso a nossa capa desse vídeo trata dos caçadores de fake news, o Alexandre de Moraes abrindo inquérito contra o Flávio Bolsonaro por um suposto vídeo, um suposto conteúdo nas redes sociais que seria fake news porque associa o Lula ao crime. Gente, você não pode falar mais nada, né? Então, acabou. Então, essa questão. Reforçando, de novo, fake news, enquanto palavra, enquanto objeto, é uma coisa que inerente ao ser humano, tá? Estou dizendo que o ser humano é mentiroso? Não. Estou dizendo que o ser humano conta narrativas. E as narrativas são a hierarquização de fatos, a organização de fatos que não refletem a absoluta verdade. Tudo depende do ponto de vista e da vista do ponto de onde você está falando. Do ponto de vista agora político, a fake news é o quê? Nós temos um contexto, as eleições. Nós temos um texto, a fake news. Nós temos um pretexto, mentira. E o pretexto para conseguir estabelecer o que é aí? Trabalhos, né, movimentos de censura. Porque isso interessa. Né? Então, se o adversário está batendo muito em mim, é fake news. Eu uso o poder da justiça para isso. Eu uso lá o STF para bloquear isso, bloquear tudo, aquilo. 2022, nós sabemos como foi, né? Bloqueava-se praticamente tudo de um lado e liberava tudo do outro. Ou seja, uma manipulação tremenda sob a historinha das fake news, sobre essa história, tendo como justificativa essas fake news. Então, o cuidado fica aí. Eles vão usar fake news como instrumento de censura. Qualquer coisa que incomode, qualquer coisa que represente risco à eleição da esquerda será colocado na cestinha das fake news e tratado como deve ser tratado para poder facilitar movimentos no sentido de censura. Portanto, não caiam nessa história de fake news, tá? A fake news é uma fake news e os caçadores de fake news estão aí caçando por um único objetivo: interesses políticos. Valeu, até a próxima.